Olá novamente, pessoal. Vamos continuar a nossa aula sobre criptomoedas, como funcionam, como você consegue entendê-las, por que elas surgiram e como dá para fazer dinheiro em relação a elas. Voltando aqui. Para que elas servem? Só fazendo uma recapitulação da aula anterior. Elas servem para você transferir dinheiro pessoa para pessoa de forma escalável, ou seja, qualquer lugar do mundo, descentralizada, você não precisa de bancos nem governo para fazer isso, e segura. Ninguém pode modificar as informações que são geradas na rede do Bitcoin e demais criptomoedas. Começou com a crise de 2008, com o estouro da bolha imobiliária, a geração ou a impressão de dinheiro pelo governo. E em 2009, o Satoshi Nakamoto criou a criptomoeda. Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, se é uma pessoa, se são várias pessoas ou o que é isso, ok? Como que foi a criação dessa criptomoeda? Então vou mostrar para vocês aqui como que foi. Basicamente, esse é o paper que foi feito, Satoshi Nakamoto. Isso daqui eu vou deixar também como anexo da aula, vocês podem ver em qualquer site também. Mas é isso daqui que é o paper feito pelo Satoshi Nakamoto. Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Ou ali eu tinha falado pessoa para pessoa, mas podemos falar ponto a ponto. Ok? Ele vai explicar aqui como que é que funciona o sistema do Bitcoin. Ok? Não é fácil você entender o que está escrito aqui. Mas vamos tentar desmistificar isso. Okay? O que são as transações? Moeda eletrônica é uma cadeia de assinaturas digitais. Cada proprietário transfere a moeda para o próximo assinante digitalmente via um hash da transação anterior e chave pública do próprio proprietário e adicionando estas ao fim da moeda. O receptor pode verificar as assinaturas para verificar a cadeia da propriedade. Basicamente, o que isso quer dizer? Para entendermos isso, nós precisamos entender criptografia. O que é a criptografia? Vamos lá. A criptografia já é amplamente utilizada no nosso dia a dia. Então, nas senhas do site, nos nossos cartões de créditos, nos nossos CPFs. Basicamente, quando você escreve ali ou digita a sua senha do cartão de crédito, a sua senha para entrar no site, sua senha, enfim, a pessoa ou o sistema não vai ver sua senha. O que vai acontecer? Ela vai ser criptografada. O que é ser criptografada? Basicamente, uma função matemática vai atuar em cima da sua senha e vai gerar um novo número a partir da sua senha. É esse número que está no banco de dados dos bancos, em qualquer lugar, que vai entender, sim, o número que foi colocado pela pessoa que digitou a senha, foi digerido ou passou por uma função matemática e gerou um outro número. Esse outro número, sim, que está nos dados, fala assim, ok, senha verificada, tá? Validada. Então já é feito para transações eletrônicas, para verificação de arquivo. Ok? E o que é isso daqui? Isso daqui é o bloco Gênesis, o primeiro bloco gerador do Bitcoin. Foi a partir desse bloco, a primeira linha de código que o Satoshi Nakamoto escreveu. Então, basicamente, para você fazer um Bitcoin, você precisa instalar o programa do Bitcoin no seu computador e ele vai baixar, fazer o download de todas as transações que já aconteceram. É mais ou menos isso daqui que você vai ver. Uma programação de C++, na verdade, aqui com a imagem de fundo, né? Ele vai definir o que são as variáveis, ele vai colocar o que a pessoa tem de criptomoeda agora, o que não tem. E é uma linguagem de programação, é o C++. Esse daqui foi o primeiro bloco, que é chamado bloco Gênesis do Bitcoin. Você vê aqui a revolta do Satoshi, ele fala aqui, ó, ele está falando aqui basicamente a mensagem que tem dentro do bloco Gênesis, falando sobre a geração de dinheiro pelos bancos e pelos governos, ok?
O Bitcoin foi a primeira criptomoeda gerada. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa geração, essa forma de você ter Mas por ser a primeira, a ideia simplesmente genial do Satoshi gerou o Bitcoin e, como sendo o primeiro, ele se tornou o líder. Ou seja, ele tem uma dominância total sobre outras criptomoedas. O preço do Bitcoin sobe, as outras criptomoedas caem. Desculpa, sobem também. O Bitcoin cai, as outras criptomoedas também caem. Claro, hoje em dia existem diversas criptomoedas, cada uma com a seu porquê de existir, né, ou solucionar problemas relacionados ao Bitcoin. Mas ainda a gente vê que mais de 50% da rede está relacionada ao Bitcoin. Ser a primeira, é o frontrunner. Okay? Atenção, novamente lembrando que não fazemos recomendação de compra e venda. O mercado, assim, para a gente ver, comprar e vender criptomoedas, criptoativos, é extremamente volátil. Isso quer dizer que os preços podem variar muito e muito rapidamente. Se você quiser investir em criptomoedas, é recomendado que seja uma porcentagem pequena do seu patrimônio. É sempre bom lembrar que as moedas, por mais geniais que possam parecer, podem um dia perder quase todo o seu valor. Assim, eu acho que nunca vai perder 100% do valor, mas não é legal você trabalhar o mês inteiro, ganhar um dinheiro, colocar lá em criptomoedas e daqui a algum tempo o teu dinheiro tão suado, trabalhado, vai ser apenas uma pequena fração daquilo que você colocou, ou vai valer uma pequena fração. Então, de novo, vale a pena investir em conhecimento. Mais, aos poucos você vai desenvolvendo o raciocínio e as suas estratégias para ganhar dinheiro com criptomoedas. Cotação das criptomoedas. Aqui nessa semana a gente vê essa loucura. Então, basicamente aqui a gente está aqui em 2021 e bateu essa cotação aqui esses dias atrás. Agora, se eu não me engano, ela já está mais para 150 mil do que para 180 mil. Mas a gente vê o movimento absurdo que ela fez para cima aqui. A gente vai falar um pouco também do que falou Elon Musk, que estava dando a entender que a criptomoeda compraria Tesla, enfim. E também fez com que essa criptomoeda tivesse esse aumento repentino ultra forte aqui, ok? E a gente vê também que são fatores incríveis que fazem ela tanto subir quanto cair. Então, muitas das vezes, aqui ó, durante vários anos, ela ficou andando lateralmente, aqui a gente pode ver. E mais com o tempo ela foi subindo e hoje está nesse patamar aqui, caindo também. A gente pode ver aqui que numa cotação aqui, em apenas alguns dias ela passou de 360 mil para 260, o que é realmente uma pessoa despreparada pode ter um problema bem forte em relação a isso, ok? A gente pode ver a cotação no site do Investing, por exemplo, eu vou deixar aqui nos comentários dessa aula. E eu fico também imaginando, né? A gente vê alguns vídeos, a gente vê aulas, a gente vê, enfim, notícias. E que hoje aqui, o dia que eu tô fazendo esse vídeo, é dia 8/6 de 21. Eu fico imaginando daqui a alguns anos, ou você que tá vendo o vídeo daqui a vários dias, enfim, qual será a cotação dessa? Será que ela vai estar explodindo para cima? Será que ela vai ter caído para zero? Será que ela vai ficar andando de lado durante muito tempo e vai estar muito próximo disso? Ninguém sabe, ok? Como ter uma criptomoeda? Você pode, da maneira mais fácil, comprar uma corretora. Aqui eu dei alguns exemplos que, como eu falei no começo da primeira aula, eu tenho criptomoeda desde 2016 e eu tinha comprado pelo mercado Bitcoin. Eu recomendo até esse site aqui, mas apesar de ele ter algumas taxas bastante altas. Lá atrás ele já tinha taxas bastante altas, agora ele vem diminuindo as taxas, mas ainda assim eu acho que são bastante altas. Eu ainda tenho um pouco de Bitcoin lá. E a Binance, que eu acho que é mais global, assim, já chegou a ter umas. Hoje em dia tem taxas bem irredutíveis.
e bem reduzidas e tem um volume muito maior de criptomoedas que você consegue tradear, comprar, vender lá. Além de ela ter uma carteira virtual na própria corretora, aqui no mercado Bitcoin a gente não tem. Um detalhe tem muito a ver com essa variação de compra e venda e preço e loucura, menos 30%, mais 40%, enfim. Ele é 24 horas por dia que o Bitcoin pode ser comercializado. Ou seja, diferentemente da bolsa de valores, que os horários são fixos, e o funcionamento das criptomoedas são 24 horas por dia. Vamos lembrar também que a bolsa, tendo horário fixo, mesmo tendo os horários fixos, isso já ajuda na volatilidade. E mesmo assim, às vezes, quando a gente tem uma volatilidade exacerbada, são acionados circuit breakers. Então, no ano de 2020, por causa da crise do coronavírus, né, quando o coronavírus chegou para o Brasil, ali por março, então começou as notícias e tal, você lembra, se você já participava no mercado financeiro, que existiu alguns circuit breakers vários dias seguidos. O que é o circuit breaker? Quando a volatilidade está muito alta, ou seja, os preços estão caindo ou subindo muito, o próprio sistema monetário ele aciona um circuit breaker quando sobe ou quando desce mais de 5%, ou seja, a variação do índice Ibovespa está muito acima de 5% ou muito abaixo de 5%, ele dá um break, ele faz o sistema parar e fica sem operar durante alguns minutos. Ok? Para que serve isso? Para resfriar os ânimos dos investidores, dos traders. O que acontece? Depois de um tempo, o índice ou a bolsa de valores volta a operar. Se o movimento continuar subindo muito, caindo muito mais ou menos 10%, é novamente acionado o circuit breaker. A bolsa para durante mais algum tempo. Okay? Isso vai acontecendo até um dado momento que, se for muito forte o movimento, de mais ou menos 15%, é acionado um circuit breaker que faz com que naquele dia parem de ser transacionados valores imobiliários. E isso tudo, esse sistema foi desenvolvido por causa do comportamento humano. A gente sabe que grande parte das pessoas, se não todas, se desespera ao ver uma cotação caindo ou subindo. E isso faz com que as pessoas tenham atitudes irracionais de comprar ou vender, que é maléfico para todos. O que acontece no caso do Bitcoin e demais criptomoedas? Por ser um criptoativo, você simplesmente não tem mecanismos de parar de comprar ou vender, porque ele é uma moeda. Ou seja, existem movimentos exacerbados que vão muito exponencialmente para baixo ou muito exponencialmente para cima. E nada acontece com o sistema, ele continua operando da mesma forma. E isso é necessário para que você tenha uma preparação intelectual para isso. Porque não é fácil. Independente, você pode ser o maior gênio do mundo, você vai ver seu patrimônio caindo muito fortemente. Você vai querer se livrar, tirar o dinheiro, para que não perca mais. Ok? Você pode, outra forma de ter uma criptomoeda, vender bens ou serviços e receber criptomoedas em troca. Atenção, vamos verificar a lei vigente para isso. Então, dando um exemplo novamente do Elon Musk, que falou que qualquer pessoa poderia comprar e vender um Tesla, o carro da empresa dele, por criptomoedas, por Bitcoin especificamente. Okay? Mas isso é uma coisa temporal aqui que eu estou falando, porque volte e meia a lei pode mudar e você pode não conseguir vender, comprar por criptomoedas. A terceira forma de você conseguir criptomoedas é minerar criptomoedas. O que é mineração? Então, basicamente, você vai colocar o teu computador para operar
o sistema. Ou seja, ele vai fazer aqueles milhões de cálculos matemáticos necessários para comprovar transações feitas entre uma pessoa e outra de Bitcoin. Então, o teu computador vai ter que rodar cálculos matemáticos violentos para poder falar assim, ó, ok, essa operação está válida. E quando você faz isso, quando você está ajudando o sistema do Bitcoin, ao fazer isso, você tem uma recompensa que é paga em Bitcoin. É basicamente a forma do sistema ser antifrágil, a forma do sistema se retroalimentar. Então, quanto melhor o sistema, mais você, ou quanto mais você contribui para o sistema com poder de, de máquina, mais você vai receber de Bitcoin. Voltando para a função da criptomoeda, o que eu falei ali basicamente que tem a função de criptografar, né? Então, deixa eu sair aqui rapidinho. Basicamente, o que é isso daqui? Então, basicamente, o bloco Gênesis foi uma linha de programação feita que dizia que está gerado o bloco. Ok? Você tem que gerar uma chave privada para entrar no Bitcoin. A sua chave privada vai ser a sua assinatura eletrônica. Que é a mesma forma que você tem num cartão de crédito de gerar a sua senha do cartão de crédito. Da mesma forma acontece aqui, ó. Ao escrever a sua chave, você vai o próprio sistema vai criptografar a sua chave a partir da função hash, que deve estar descrito em algum lugar. A função utilizada é a SHA-256. Então, ele vai transformar a sua senha eletrônica numa senha de 256 bits, que é impossível você transformar a sua assinatura criptografada para a sua assinatura não criptografada. Ou seja, é um caminho de uma única mão. Você escreveu a sua senha, ela vai passar por uma função matemática que vai gerar uma chave criptografada. O sistema vai saber a sua chave criptografada. Todo mundo pode ver a sua chave criptografada, mas não a sua assinatura eletrônica. Ok? O sistema então vai verificar, o sistema sabe que a sua assinatura eletrônica criptografada é validada, então você vê se Ana está passando um Bitcoin para a Laura. A partir daqui, a Ana tem que colocar a assinatura eletrônica dela. Ninguém no sistema vai ver a assinatura eletrônica dela. Vai ter uma função criptográfica. Imagine que a senha da Ana seja 0505. A partir daí, a função hash vai atuar. Vai fazer uma assinatura de 256 bits. O sistema, então, vai fazer toda a matemática para verificar se Ana tinha um Bitcoin para poder enviar para Laura. E isso daqui você está minerando, passando para o próximo bloco. Uma vez verificada a assinatura e a autenticação, você fecha um bloco para começar novamente. Ao fechar um bloco, que é alguma coisa que depende de muito poder matemático, você ou o computador que fechou esse bloco vai receber um pagamento em Bitcoin por causa disso. Uma vez fechado um bloco, nunca mais vai poder ser mexido nesse bloco. E vai acontecer novamente para o próximo bloco, e os blocos vão sendo gravados na rede do Bitcoin. Ou seja, se você quer entrar na rede do Bitcoin, você vai ter que fazer o download de todos os blocos desde 2019. Hoje deve estar, ou seja, são 10 anos de blocos mais ou menos. Hoje deve estar por volta de 360 gigabytes. Então, você tem que fazer o download ali com a tua carteira para poder minerar. Então, você faz o download desses blocos e você vai rodar mineração para poder entender a próxima transação. Ok? Voltando aqui para a nossa apresentação. Então, hash basicamente é uma função matemática
Eu vou mostrar o que é essa função matemática para quem gosta de matemática, para quem não gosta também só para se apavorar um pouco, para ver a complexidade desse negócio. Então, o que é essa função hash? Ela vai digerir as palavras, números, senhas, arquivos, qualquer coisa, e vai transformar numa chave de 256 bits. Essa chave é hexadecimal. O que isso quer dizer? O sistema numérico que a gente usa, ele é decimal. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Enfim, o sistema hash usa o sistema hexadecimal, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, um A, um B, um C. É um sistema que contém 16 números elementares, digamos assim. Ok? E a função para o blockchain, conforme a gente viu no paper do Satoshi, é a função SHA-256. Vê na prática. Aqui, se a senha for Fox, o sistema vai criptografar a sua senha, que é Fox, e vai digerir, ou seja, a sua senha depois de passar pelo SHA-256 vai ser DFCD, etc. Você vê que aqui, não importa se a sua senha tenha 3 letras, maiúscula, minúscula, tem um monte de letras e palavras, sempre vai ser gerada uma função, a partir da função hash, a mesma quantidade de números aqui. E é impossível você vir... É muito fácil, desculpa, é muito fácil você pegar isso daqui, passar por essa função matemática, o computador faz isso extremamente rapidamente e gera essa senha. Só que é impossível para ser feito o caminho inverso. Não tem como. Não, a gente não tem tecnologia no mundo que faça isso. Não é possível. Impossível. Ou seja, não tem como. A gente vai ver que algumas fórmulas matemáticas de criptografia usadas há muito tempo atrás já é possível você fazer o caminho inverso, mas para a função hash, especificamente a SHA-256, é impossível. Impossível. Ok? Fácil, impossível. Tá, como que você pode dizer, que função matemática é essa? A função matemática utilizada é a curva elíptica criptografada. Basicamente isso daqui. Ou seja, ao entrar a sua senha, seja lá que a gente já visto, Fox, a gente vai ter a função SHA-256. Ela vai gerar aquela senha decimal de vários. E o que é isso daqui? Isso daqui é uma função matemática. Basicamente, essa daqui. A sua senha de entrada vai dar os inputs para x, y e p. E ao fazer isso, o sistema vai digerir aqui, vai colocar nessa fórmula matemática, a hexadecimal, vai fazer com que seja possível a gente criar. Então veja aqui, o que dificulta você fazer o caminho inverso? Você tem módulo, você tem número primo, você tem exponenciais. Isso aqui dificulta muito uma pessoa, uma máquina ou qualquer coisa, ficou tornando impossível ele fazer o caminho inverso. Então, voltando aqui para o slide anterior, acho que fica mais fácil. Então, imagine que essa sua senha aqui, ela dê um ponto na curva elíptica. Ao usar aquela função que a gente mostrou, ela vai gerar diversos pontos nessa curva elíptica. Então aqui vai usar módulo. Então aqui a gente está usando uma função espelho. Então ele pode usar, por exemplo, aqui função descobrir esse ponto, depois descobrir esse ponto, depois descobrir esse ponto, descobrir um ponto lá no infinito. E vai criando diversos pontos a serem descobertos. Ok? Isso
faz com que são esses pontos que vão dar os inputs para essa chave. E é impossível a partir desses pontos você fazer o caminho inverso. Até por conter módulo, por conter número primo, por conter tudo aquilo que a gente viu aqui nessa fórmula, que não dá para você fazer o caminho inverso. Ok? Muita coisa sobre criptomoedas, certo? Muita coisa mesmo sobre criptografia. Então, na próxima aula eu vou deixar vocês digerirem um pouco disso com as suas funções hash. E na próxima aula a gente vai explicar um pouco mais como funciona a carteira do Bitcoin e outras criptomoedas e continuar com o assunto.